Beethoven. Uma das figuras mais ilustres e conhecidas da história da música mundial, famoso por suas obras brilhantes e revolucionárias que expunham a sua filosofia de liberdade de composição e interpretação da música. Vamos conhecer um pouco mais da vida de Beethoven. A vida de Beethoven. Ludwig van Beethoven nasceu no ano de 1770, na atual Renânia do Norte, sendo batizado no dia 17 de dezembro. Recebeu o mesmo nome de seu avô, que trabalhava como regente da capela arquiepiscopal na corte da cidade de Colônia, e foi com ele que teve as primeiras aulas de música. Seu pai, Johann Beethoven, era tenor e trabalhava para a nobreza, porém problemas com o alcoolismo não permitiram que fosse um músico bem-sucedido. Após a morte do avô, em 1773, seu pai obrigou Beethoven a praticar a música arduamente, pensando em promovê-lo como um novo menino prodígio, assim como o fora Mozart. Veja como Beethoven se saiu na sua primeira apresentação. Essas palmas são de verdade! Meu filho conseguiu! Eu vou ficar rico! Aos 8 anos, foi confiado a Christian Gottlob Neff, o maior mestre de cravo da cidade. Vejamos como foi a ocasião em que Neff aceitou Beethoven como seu aluno. Bravo, bravo, meu rapaz! Senhor Beethoven, é claro que eu vou aceitar seu filho como meu aluno. Ei, filhão, conseguiu! Eu sabia, mas que bom! Papai, eu quero no banheiro! Mas é claro, meu filho, pode ir! E assim, Beethoven vira aluno de Neff. Existem rumores que dizem que Beethoven se encontrou com Mozart e tocou uma composição sua para ele. Porém, a relação entre os dois se resumiu a um único encontro. Em 1784, Beethoven já era organista assistente da Capela Eleitoral e pouco tempo depois foi violoncelista da orquestra da corte e professor, assumindo a chefia da família devido às doenças de seu pai. Nessa mesma época, Beethoven conhece o Conde Waldstein, com quem dividiria uma grande amizade. O Conde, reconhecendo o talento do menino, envia-o para Viena em 1787 para estudar com Joseph Haydn. Porém, pouco tempo depois volta à sua cidade, devido à morte da sua mãe. Agora, apesar de seus 17 anos, enfrenta grandes dificuldades financeiras, pois seu pai já estava desempregado. Em 1792, Beethoven volta a Viena, onde retoma seus estudos com Haydn. Segundo algumas fontes, ele deve ter estudado com Haydn no período de 1892 a 1894, e, apesar de ter sido influenciado de certa forma por seu professor, Beethoven, segundo essas mesmas fontes, não estava totalmente satisfeito com as suas aulas. Depois disso, Beethoven teve vários professores, como Johann Albrecht Berger e Antonio Salieri, este com quem aprendeu a fazer músicas em italiano, mantendo também uma boa amizade mesmo depois do término dos estudos. Pode-se dividir as composições de Beethoven em 3 fases. A primeira delas, quando era jovem e ainda não sofria de problemas auditivos, foi quando compunha de acordo com padrões clássicos, com grande influência em Mozart e Haydn. A segunda,
começa em aproximadamente 1801. Beethoven já tinha problemas auditivos e dizia que não estava satisfeito com as suas composições. O produto da sua insatisfação foi a Sinfonia número 3 em Mi bemol maior, a conhecida Heroica, revolucionando os padrões clássicos utilizados na composição de sinfonias até então. Em 1824, Beethoven compõe a Nona Sinfonia, inserindo pela primeira vez um coral na sinfonia. Essa é, por muitos, considerada a maior obra da sua vida. Beethoven compôs música como nunca se havia feito antes, desafiando as regras e padrões da música erudita até então e abrindo um grande horizonte de possibilidades para os compositores seguintes, onde se inicia o conhecido período romântico da música. Algumas curiosidades sobre Beethoven. Beethoven era um homem baixo, de aproximadamente 1,67 de altura. Ele era troncudo, com a pele ligeiramente escura. As suas feições não eram exatamente o que se poderia considerar belo, porém suas expressões faciais e seu olhar vivo passavam uma imagem de força e convicção às pessoas. Quando jovem, ainda tinha algum cuidado com as vestes, porém, com o passar do tempo, foi se tornando um tanto quanto descuidado com questões estéticas. Houve um episódio quando foi preso por um guarda em Viena por ser confundido com um vagabundo. Não havia quem não considerasse Beethoven um cara esquisito, porém, ainda assim, era o mais respeitado compositor da época em Viena. Beethoven também tinha um senso de humor um pouco diferenciado. Uma vez, quando Haydn ordenou que assinasse uma partitura como aluno de Haydn, Beethoven disse: "Sim, sou de fato seu aluno, porém, nunca aprendi nada contigo." Houve uma carta que enviou ao seu amigo Karl Alois, príncipe da Prússia, que dizia: "Príncipe, a razão por seres quem és é unicamente por tê-lo nascido assim. Porém, a razão de eu ser quem eu sou se deve apenas ao meu esforço. Até hoje, houveram muitos príncipes, e muitos haverão de nascer. Beethoven só haverá um, e sou eu." Supõe-se que Beethoven foi o primeiro músico a usar o metrônomo. Beethoven gostava de sopa cozida com pão, peixes em geral e macarrão com queijo, além de apreciar um bom vinho, sendo o vinho de Tokai o seu preferido. Dizem também que, antes de tomar café, Beethoven sempre contava pessoalmente 60 grãos de café antes de passá-lo.